Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Pode pôr o texto para mim? Eu falei o quê? 92, né? Verso 12, tá? Vamos lá, os justos crescerão como cedro do Líbano. Mais. Treze. Agora veja, de que forma eles florescerão, crescerão? Plantados na casa do... O que vai acontecer? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Para, diga aí, verso 14, para... Eu acho que a gente precisa melhorar essa escola dominical aqui. Vamos lá, do 12 de novo. Juntos. O justo. Ó, que bonito. Aí sim. Viu? Ficou melhor. Aí. Para isso serve aqui, né? As versões estão, né, trabalhadas aí. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã por meio da Tua palavra, para a Tua glória, honra e louvor do nome do Senhor. Amém. Se você não assistiu a live de sexta, eu acho que vale a pena muito você assisti-la. Abordamos um tema relativamente importante, logicamente advogando em causa própria, sobre o sustento do pastor, ou o pastor que vive da obra, né? A gente colocou alguns pontos aqui, mas um assunto que eu venho estudando bastante, venho tentado aprender bastante, é sobre essa questão igreja, templo, prédio. E para mim eu fiquei maravilhado ao começar a estudar sobre o templo em Jerusalém, sobre o tabernáculo no deserto, depois quando você vai passando para o Novo Testamento e você vai vendo que essa estrutura vai se perdendo, não existe mais um templo, não existe mais o grande templo de Jerusalém, passa a ter uma outra ideia de reunião. A reunião começa a ser nas casas, a reunião começa a ser da igreja em pátios, começa a ser em fábricas, começa a ser em lugares que você vai imaginando que essa igreja agora não se prende mais a uma estrutura. E começa a haver perguntas em cima disso, e obviamente começa a haver bizarrices também, né? Os exageros vão se consumando, obviamente, à medida que isso vai acontecendo. Por quê? Vai ter aquela turma que começa a anular o templo, esquece que tem que reunir, e começa a dizer que não precisa mais, e
começa a dizer que reunião em templo não é mais prioridade, que agora nós não precisamos de igreja, que nós somos a igreja, e começa a ver essa confusão toda que a gente vai vendo. Aí não bastasse isso, a gente começa a ver também uma diversificação, mais uma diversificação enorme. O que é a igreja? É aquela que está todo mundo pulando, saltitante, glorificando, exaltando, e está todo mundo rodopiando e fazendo aviãozinho, e canta lá baixo, e não sei o quê, e faz isso, ou é aquela outra mais organizada, né, do tipo... tal, não sei, ou é aquela que tem ritual, né? Vem o primeiro, boa noite, irmãos, a graça e a paz, abramos as nossas Bíblias, a santa palavra de Deus no livro tal, e a gente começa a falar, o que é igreja? Aí a gente vê uma que os caras vêm todo tatuado, é um latão, não é púlpito, e aí vem o outro de camisa jeans, calça jeans rasgada, jaqueta de couro, aí vem o outro, terno e gravata, aí vem o outro, não corta cabelo, aí a gente fala, meu Deus, que Babel é essa? O problema é que a gente começa a perceber ou querer entender igreja nesses formatos. Eu me encanto, falo com sinceridade, eu me encanto com a multiforme maneira de Deus se manifestar. Eu me encanto. Eu me encanto de ver como Deus age em grupos dos quais você fala assim, como pode? Como Deus pode agir entre esse povo aí, desse jeito? Não, está esquisito, mas Deus está lá, agindo, né? Eu nunca vou esquecer de um missionário, né? A ideia que um missionário uma vez, tentando evangelizar um nômade é alguém que não tem paradeiro, nômade no deserto, é alguém que a sua vida... sabe esses caras que pegam um truck, né, um carro, monta aí e fala, vou viver o mundo agora, vou viajar o mundo todo, né? Aí coloca lá naquela van gigante lá, às vezes um ônibus, às vezes uma Kombi, às vezes algo menor, algo mediano, algo maior, e vai para o mundo, não tem paradeiro. Isso é um nômade, é uma pessoa que não tem estabelecido um lugar. Mas só que na época não tinha a van, então tinha o camelo. E o camelo, tudo o que precisava estava em cima do camelo. A mochila com todos os pertences, roupa, tudo, com a tenda para ser montada em cada lugar que ele pare, que ele vá se estabelecer. E um dia um missionário querendo pregar a ele, disse, você precisa estar na igreja. Você precisa vir para a igreja, você precisa congregar, senão você não congregar, você não está bem. Aí ele levantou-se, bateu na traseira do camelo, onde estava todo o aparato dele ali, toda a mochila dele, e ele falou, o dia que o seu Deus couber dentro dessa mala, eu o servirei. E o missionário foi pensativo com aquela ideia. Como assim? Aí ele entendeu que aquele homem não podia ter um Deus que é ensinado a ele, que ele está estabelecido, que ele vive dentro de um lugar, e que para adorá-lo, eu tenho que ir para aquele lugar, estar naquele lugar, caso contrário, eu não o adoro. Aí o missionário entendeu que o Deus verdadeiro e Deus que nós pregamos, ele não se contém em um lugar. Não dá. Por isso ele decidiu, inclusive, habitar em todos nós. Habitar onde? Em todos nós. Habitar em mim, habitar em você. Ele vem fazer morada. Ele vem fazer? Então, cada um de nós temos dentro de nós uma chama que não se apaga,
Temos dentro de nós algo tão poderoso que não importa onde estivermos, nós levaremos essa graça, esse poder, esta chama, este fogo para ser queimado para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Se dentro de um hospital, numa faculdade, na Sé, na Zona Leste, ou em qualquer lugar do mundo, Deus está dentro de cada um de nós. Tá bom, pastor, legal, e agora? Então, de fato, a igreja não precisa ser um lugar, precisa ser um lugar. Aí é que começam as confusões, porque o lugar existe. E o lugar é mencionado desde sempre. Quando nós lemos muitos salmos, quer ver alguns que vocês sabem de cor? Alegrei-me quando me disseram, vamos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os. Bendizei ao Senhor vós que assistis na casa do Senhor. Você vê que o próprio Jesus disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. O próprio Cristo, o próprio Senhor diz que o Pai dele tem uma casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Há um salmo que eu acho maravilhoso, e principalmente ele cantado, acho, Rose pode me ajudar, que foi Guilherme Kerr quem compôs, né? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor. A referência é, se o pardal encontra casa, se a andorinha encontra ninho, eu encontro lugar no altar de Deus, aleluia! Eu tenho lugar ali. E tem os mais novos, né, compositores que dizem que na casa do Senhor não existe Satanás. O que foi, Vani? Acordou, né? Então esse lugar existe. Então, quando a gente fala de igreja também, a gente está entendendo que um lugar para ir também faz diferença. É importante. Não é só simplesmente eu entender que sou, mas é entender que eu também vou, e quando eu vou, existem algumas coisas que acontecem comigo, e aqui eu fico pensando nessa estrutura do Salmo. O título do Salmo 92 é um salmo que diz assim, é um cântico para o dia de sábado. Para o judeu, o sábado tem sua relevância e importância, porque é o dia que ele vai dedicar-se ao Senhor naquela ida ao templo, à casa, ao lugar. E então, ele tem esse conceito muito impregnado dentro dele, ele sabe da importância, por isso que ele não abdica, não abre mão, coisa que infelizmente nós habituamos a trocar culto por festa, culto por reunião, culto por passeio, culto por obrigação, culto por trabalho. Ah, mas é necessário, pastor, eu sei, é verdade, mas isso é uma péssima atitude nossa, porque priorizar a igreja ou priorizar o culto deveria ser uma norma e uma regra pré-estabelecida na mente da gente. Quem lê um post que eu coloquei ontem na sede, gostaria de lê-lo aqui, mas de um pastor
muito conhecido, Edson Rebustini, cuja igreja é imensa, a do seu filho, abriu agora, o filho abriu uma igreja para poder comportar os jovens, né? Uma igreja mais juvenil, uma igreja mais jovial, juvenil não, mas jovial, é melhor a palavra, uma igreja de casais novos, de famílias novas. Então, houve esse acordo lá, abriram uma baita de uma igreja, mas ele compartilha das mesmas dores, das mesmas lutas. É o pai que não traz o filho para a igreja, é o pai que ensina para o filho que ir para a igreja é só uma coisa que se faz no fim de semana. E isso se não tiver outro compromisso. E parece que não, mas eles estão observando. E estão aprendendo muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente imagina. Eles estão atentos a ver que igreja para o pai e para a mãe é algo que se faz quando se tem necessidade de fazer, porque pode se trocar por qualquer outra coisa. O aniversário da vovó é mais importante, o aniversário do amigo é mais importante, a festa no bairro é mais importante. Ele está vendo isso. Mas quando ele vê que a prioridade é a casa de Deus, aí as coisas mudam. Irmãos, eu não sei se você tem acompanhado a guerra, olha, irmãos, não tenho assistido TV, tá? Eu já tenho muitos anos, eu já posso dizer que há anos mesmo, eu não ligo televisão. Não gosto. Não é que seja errado, nem pecado, por favor. Mas eu não faço mais isso, tenho priorizado outras coisas. Então, muito do que eu tenho acompanhado tem vindo das redes. As redes, sim, tem sido até abusado o meu olhar ali. Ou seja, está exacerbado. Mas eu vi uma cena interessante, possivelmente é do outro lado, não é do lado de Israel, é do outro lado, do lado islâmico, mas de crianças que sofreram com o bombardeio, tá? E por favor, não entra nessa briga de quem está bombardeando quem tem razão nisso aí, para com isso, e não ore só por Israel, ore pelos dois países, ore pelos dois lugares, e nunca esqueça, não é briga de um povo contra outro, é uma facção contra uma nação. Nunca esqueça isso. Nessa briga você não defenda ninguém, irmão. Israel não é santinho, Palestina também não. Não acho que porque Israel está na Bíblia, ele é o queridinho de Deus. E não vá por esse caminho. Seja sensato, neutro, e guerra não é bom para ninguém. Na guerra não se existem vencedores. Na guerra só existem perdedores. Põe isso no teu coração. E segundo, esse grupo, Hamas, é um grupo violento. É esse grupo que deve ser criminosamente responsabilizado pelo mundo todo. Tá bom? Então, cuidado com o que você propaga aí, ou com aquilo que você fica abraçando como causa, que nem sempre é a causa verdadeira. Tá? Então, vai com calma aí. Vai com os pés no chão aí. Amamos Israel, oramos por Israel, queremos a paz em Israel, mas também não queremos o sofrimento de nenhum palestino e de nenhuma criança, homem, mulher, velho, enfim. Mas voltando no assunto, eu vi uma cena de um hospital que foi ali, né, teve uma bomba atirada lá, e eu reparei numa coisa, crianças
debruçadas em outras crianças que estavam quase morrendo, e elas pedindo para aquela criança que está morrendo fazer a última oração, confessando Alá. Vocês viram isso? Alguém viu? E ela falava assim, ó, mais forte, mais alto. Eu não sei se você para entender o quanto nós cristãos somos relaxados em propagar a fé para nossas famílias, filhos, por exemplo. Nós achamos que eles podem decidir. Nós achamos que eles podem resolver sozinhos. Nós achamos que isso é um dever deles. E a responsabilidade é nossa. Eles vão ter o tempo deles de decisão, é verdade. Mas até lá, pai e mãe não podem abdicar jamais de serem as fiéis testemunhas do cristianismo. E não só falar, viver. Ontem eu comprei frango e 1 quilo de carne. E eu passei no caixa, aí paguei no VR, para ficar mais barato, para não perder dinheiro. Aí soou o gongo do valor do cupom, do ticket lá, do que eu comprei, R$29,32. E eu vou com a sacolinha. Irmãos, do caixa até o carro, eu acho que não dá 3 metros. Mas a minha mente trabalhou tanto, porque eu comecei, R$29,32, está errada essa conta. R$29,32, não pode. 5 peitos de frango não dá R$29,32 e 1 quilo de carne não dá R$29,32. Ah, mas o problema foi dela, ela que errou. Que é isso? Estou precisando mesmo. Entrei dentro do carro, olhei para a Sandra e falei, está errada essa conta. A mulher errou a conta. Ela falou, você vai lá? Ainda quis me convencer. Ó. É nada, brincando. Aí saí, falei, vou lá. Voltei lá, falei, moça, por favor, verifica aí o valor. Aí ela, ai moça, eu só passei a carne, não passei o frango. Falei, tá, mais 50 e poucos reais. Falei, mas vai dar desconto, né? Aí eu entrei dentro do carro, comecei a falar para a Sandra, é duro, viu? Eu precisando, tem que ser honesto. Que essa honestidade não leva a lugar nenhum. Ser honesto nesse país, todo mundo que é bandido está vencendo, todo mundo que é ladrão vira presidente. Que isso? Comecei a falar, brigar com a Sandra. A Sandra falou, caráter, ou você tem, ou você não tem. Eu falei, mas eu não tenho caráter, eu queria o dinheiro. Você entende? Ninguém estava me olhando. Se eu não falasse nada para a Sandra, também não saberia. Mas irmãos, fala para cá, fala comigo. Nós temos quem com a gente? Hã? Aí eu falei para a moça assim, moça, os olhos do Senhor estão em todo. Ela falou, ai, muito obrigado, moço, que senão eu ia ter que tirar do meu bolso. Eu falei, eu sei. A gente precisa entender que nós, quando somos cristãos, a vida da gente é diferente. Nós não andamos como o mundo anda e faz, agimos como o mundo age. E quando nós agimos assim, é porque pare para pensar, nossos filhos estão o tempo todo vendo.
Eu quero ir no texto para a gente fechar. Volta para mim lá, Yasmin, por favor, verso capítulo 12. Aí nós vamos entendendo algumas coisas. Por quê? Quando eu sou uma árvore, como diz aí, plantado, os justos aqui, irmão, vamos falar grosso modo, tem algum justo entre nós aqui? É tudo farinha do mesmo saco, tudo pecador, sem vergonha e errado, igual eu. Todos nós aqui falhamos o tempo todo. Então como é que a gente pode se classificar como justo? Porque a justiça não é nossa, a justiça é de Deus em nós. Nós só somos justos porque o justo Deus está sobre a nossa vida, aleluia! Só por isso. Porque senão a gente não passa de ser igualzinho a qualquer pecador fora da igreja. Mas o que está sobre nós é o que nos justifica, é o sangue de Cristo. Você entendeu? Não é porque eu faço boas coisas, porque eu sou bonzinho, porque ontem eu voltei e paguei, e porque eu fui lá e disse para a mulher, não, eu sou crente, tá? Não é isso. É porque sobre nós está o Cristo que nós amamos. A vida de Cristo está em nós e ponto final. Aí quando a gente é isso, o que a gente faz? Floresce. Florescer aqui tem a ideia de que, irmão, tua vida vai dar certo em tudo. Você está entendendo isso? Você nasceu para dar certo se estiver plantado junto a Cristo. Porque Ele vai se incumbir. Ele vai ser o responsável de nutrir, de cuidar, de fazer com que você dê o fruto tão necessário em todo o tempo. Por quê? Porque os justos florescem como palmeira, crescem como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é algo assim, é a madeira de lei, é madeira pura, é forte, é firme e cresce muito. Passa, 13. Agora para quem? Para quem está plantado na casa. O que acontece, pastor? Acontece que quando você tem esse ato de priorizar a casa de Deus, suas raízes espirituais começam a ser fortalecidas. O que acontece é que você começa a ser nutrido, não mais pelos conceitos mundanos e ideais das trevas, mas agora o que nutre a sua raiz, o que torna as suas folhas belas, o que produz fruto em você, é a pura e genuína presença do Deus Todo-Poderoso, que está derramada em nossos corações, através de Cristo Jesus, a gente vai florescendo nos átrios do Senhor. Não cabe todo mundo na casa do Senhor, é muita gente. Por isso que eu acho maravilhoso quando o salmista diz assim, a gente está plantado na casa do Senhor. Como assim? Porque não cabe. É porque a visão dele não é materialista, não é física, é algo extraordinário, é algo que vai além do que é pedaço de terra, mas tem a ver com a vida como um todo. Eu e você estamos ligados em Cristo, ligado em Deus, e por isso a gente vai prosperando, aleluia. Passo 14, olha isso. Irmão, vou dizer, o mundo inteiro trata o idoso. Você já percebeu isso? O mundo inteiro trata o idoso como descartável. Pode ver, irmão, para o mercado de trabalho. Por mais que ONGs, por mais que movimentos se levantem para valorizar, para dar valor ao idoso, para melhorar a qualidade de vida do idoso, a gente sabe que a regra é clara. Ficou velhinho, seu lugar começa a não ser mais
interessante. Agora, o único lugar que a gente vê o tempo todo Deus prometer, e não só prometer, quanto realizar promessas para os idosos é na Bíblia, é na vida cristã. Essa é uma delas. Ainda na velhice, vão continuar o quê? Ainda na velhice, vão continuar o quê? Vão dar? Pega todos os ainda da Bíblia que deu fruto e aprenda com cada um deles. E olhe na vida, pessoas que depois da idade passada já, aos olhos humanos, passaram a ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Por quê? Porque eles entenderam uma coisa, agora eu tenho mais tempo. O cara pensa, tem uns idiotas, desculpa, eu vou me aposentar. Para quê? Para ficar esse dia inteiro sem fazer nada. Enquanto tem outros que pensam assim, quando eu me aposentar, é aí que eu vou ser mais ousado e usado por Deus. Eu vou ter mais tempo para ler e estudar a Bíblia. Eu vou ter mais tempo para me preparar para uma obra missionária. Eu vou ter mais tempo para fazer alguma coisa para Deus. Conhece gente assim? Eu conheço. Posso citar nomes, inclusive. Quer ver uma veinha que eu sou apaixonado nela? A mãe da pastora Arlete. Exemplo. E eu falo de causa, de conversar com ela na mesa da minha casa, que foi me visitar quando eu, pós-Covid, uma das únicas pessoas distante de mim, que foram imediatamente na minha casa, e foram lá para me trazer consolo, oração, direção, preocupação. E eu acompanho ela nas redes, está sempre ativa na obra do Senhor. Na velhice darão, e o fruto, meu irmão, primeiro, ele permanece viçoso e verdejante. Não é um fruto qualquer, não é um fruto meia boca. Então, irmão, você acha que você está meio passadinho? Aí já estou parando, pastor, já estou cansado, pastor, já não dá mais para nada. Você está errado no seu pensamento. Você está errado. Você precisa melhorar isso. E entender o seguinte, peraí, eu envelheci. Não dá para correr com os jovens. Não dá para correr com os novos. Mas eu posso fazer coisas que eu possa apoiar quem está correndo. Quem está longe, quem está vencendo. Eu sirvo de cuidado, amparo. A pior coisa, meu irmão, vou falar uma coisa com sinceridade. A pior coisa dentro de uma igreja é gente que desistiu. Parou, não faço mais nada. Faço só o que tem que fazer, acabou, não sirvo para mais nada. Eu faço o que? Eu não quero saber, não contem comigo! É a pior desgraça que tem numa igreja. Porque as pessoas estão na igreja para um propósito, e o propósito é que elas deem fruto até o fim de suas. E vou dizer mais, Jesus disse que ainda quando morre, é aí que dá mais fruto ainda. Que uma semente que não cai em terra e não morre. Sabe o que eles descobriram com as formigas? A formiga pega as sementes e ela racha a semente no meio e separa. E a semente de um outro produto, e agora eu não vou lembrar qual, se é o coentro. Coentro? Está aí, meus alunos. E aí a formiga descobriu o seguinte: ela vai separar a semente do coentro em 4 partes. Por quê? Porque toda semente, quando é dividida ao meio, ela não germina. Mas a do coentro, se você não dividir em 4, ela germina. Quem ensinou a formiga?
Fala para mim, irmão, quem ensinou? Está na Bíblia quem ensinou, porque está lá. Foi Deus quem ensina até as formigas. Aí você fica pensando assim, eu não vou dar fruto? Peraí. O Deus que me criou para que eu dê fruto até o dia da minha morte. E quando eu morrer, ainda vou dar mais fruto. Que eu vou deixar um legado para os filhos, para os netos, para os parentes, para os amigos, para quem quer que seja. Para finalizar o último versículo. Quando nós crescemos, florescemos, tudo tem um propósito. Sempre é o propósito. Pode ver. Qual é? Proclamar. Que o Senhor é o quê? As pessoas vão olhar e vão falar. Sabe o que eu ouvi essa semana de algumas pessoas? Mário, você é uma pessoa incrível. Tem uma luz, uma áurea. Eu gosto quando tem essa áurea. Essa luz. É sempre negativo, pode ver. É sempre assim, ó, a pessoa vai te deixar, ela fala, mas você é uma pessoa tão importante. Mas tudo bem, está valendo. Mas a gente quando ouve essas coisas, nós cristãos, nós sabemos de onde vem. Você é uma pessoa, eu ouvi essa semana, você é uma pessoa, Mário, que não dá para explicar como é que Deus fez. Foi muito sobrenatural. Eu falei, amém. Para proclamar quem? O Senhor é justo. O Senhor é? Nele, e Ele é a minha rocha. É onde eu estou seguro, é onde eu fico firme. E nele não há o quê? Nele não há o quê? Deixa eu falar uma coisa, jogando esse versículo aqui para fechar. Você não prova para ninguém que Deus não é injusto. Falando só de Deus, viu? Deixa eu usar-me como exemplo de novo e me permita e me perdoe por me fazer como exemplo. Se eu chego para aquela moça do caixa, moça, roubar não é bom. Você não pode roubar, dinheiro dos outros é dos outros, as coisas dos outros é dos outros, você não pega o que é dos outros, e ficar dando sermão para ela. Ela pode até me ouvir, pode até concordar, mas ela pode até, inclusive, se irritar. E eu acho que eu estou ensinando que Deus é justo para ela, falando assim, grosseiramente. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ao voltar com a sacola na mão, me inclinar para ela e dizer, moça, você errou alguma coisa aqui. O valor não está correto. Qual das duas tem mais peso? Quando você faz ou quando você fala? Hã? Aprenda isso na sua vida, gente. Quando o Senhor é justo na sua vida é de justiça. E quando a sua vida é de justiça, você mostra ao mundo que Deus é justo. Por quê? Porque você age com justiça. Justiça não é vingança. Justiça não é maldade. Justiça não é tomar partido. Justiça é você ser igual com todos. Valores os mesmos. Você não muda os seus valores. O valor é o valor divino. Está entendendo aqui? Você é justo? Poderíamos até cantar um cântico antigo. Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. É antigo essa, hein? Só os velhos conhecem.
E veja bem, disse a palavra, coma palmeira, jamais como palmeiras, tá? Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Ô luta! A do Carlos é pior, cair 5 mil reais na conta e não tinha dinheiro, estava precisando. Então vamos, confessionário agora, Carlos. O que a Ivelta falou para você? A mulher sempre sábia, né? Portanto, irmãos, olha, floresça, dê muito fruto para a glória de Deus, porque você é capaz em Cristo Jesus. Amém? Vamos encerrar orando para Deus fazer essa obra maravilhosa em nossa vida. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco aqui pela live até agora. Fica nosso convite para você vir conhecer-nos, se você não nos conhece ainda, cultuar a Deus conosco aqui. Estamos na Rua Taiobeira, Zona Leste, São Paulo, número 99. Você é um convidado muito querido e especial para estar conosco. Deus abençoe tua vida.